hino que, se eu não me engano, a letra dele tem mais de 1000 anos, algo próximo aos Salmos aí em antiguidade. Salmos são bem mais, mas dos hinos que cantamos, esse é dos mais antigos. Gostaria de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos Reis. Nós começamos semana passada a estudar essa parte histórica do Antigo Testamento, que é muito interessante, muito cheio de coisas belíssimas e também de coisas muito estranhas. Semana passada nós lemos e tratamos apenas os 4 primeiros versículos, que falam sobre a velhice de Davi, o grande rei Davi, e nós comparamos esse momento àquela maratona, e quando a gente vai chegando no final da vida, como é a maratona. Hoje nós vamos continuar, versos 5 a 10, ainda no primeiro capítulo, tem muita coisa acontecendo, e vamos devagar, sem pressa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versos 5 a 10. Atenção para a palavra do Senhor. Então, Adonias, filho de Hagite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa, e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelet, que estava perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, ao considerarmos esse início dessa crise política no reino de Israel, nós pedimos que o Senhor esteja conosco e nos abençoe e oriente no nome de Jesus. Amém. Quem está do lado de quem? Quem está fazendo aliança com quem? Sempre tem dessas coisas, né? Quem está no seu time? Quem está apoiando que lado? Isso acontece em igrejas, isso acontece em empresas, isso acontece em famílias, isso acontece em reinados. É assim, por exemplo, em inúmeros seriados de televisão, principalmente no mundo da fantasia. O reino X se aliou ao reino Y. O rei está doente e haverá enorme divisão dos seus súditos para ver quem fica com o castelo, o reinado, o tesouro. Mas acho que você sabe que não é apenas no mundo da fantasia. Estude a história do mundo, a história dos reinados, e você vai ver que guerras de sucessão são comuns em toda parte do mundo. Na França, na Inglaterra, na China, no Japão. Quando se vai um líder, pode ser que rapidamente surja enorme briga pelo poder. Às vezes a sucessão é tranquila, nós vimos isso no Reino Unido recentemente, mas às vezes ela se torna sangrenta. Aliás, grande parte das guerras deste mundo surgiram por questão de sucessão ao trono. E nós temos inúmeros exemplos, e alguns vêm justamente da briga de quem é o legítimo sucessor. Por vezes, as regras de sucessão são confusas, disputadas, há conspirações. Quantos irmãos na história do mundo não foram assassinados para eliminar a concorrência ao trono? Nascer numa família real pode ser muito prejudicial à saúde. Embora, quando a gente fale dessas coisas, a gente pense normalmente em Europa, França, Inglaterra, etc., na verdade é algo global. Dei uma pesquisada boa sobre isso, e é assim no mundo todo. Uma historiadora, Catherine Coquery-Vidrovec, disse que na África, no continente africano, as guerras de sucessão são tão comuns que é quase que uma instituição africana. A guerra é o padrão, não é a exceção. Estranho quando não tem. No que é aquele bololô que a gente vê ali em Índia, Caxemira, Afeganistão, Paquistão, bololô é um termo técnico, havia por um longo tempo um império chamado Império Mughal, que simplesmente a regra era, não tem regra, morreu o rei, veio o que vocês fazem. E aí vocês imaginam, era um cobra comendo cobra, era um salve-se quem puder, para definir quem seria o novo rei. Na América pré-colombiana também, o costume, por exemplo, no Império Inca, era que o que reinava escolhesse para sucedê-lo o que ele julgava mais apto. Muitas vezes a gente vai pelo filho mais velho, né? No Império Inca, não.
O atual escolhe quem ele acha dos seus filhos que vai se sair melhor. O problema é que, normalmente, os irmãos acham que eles se sairiam melhor. E, como vocês podem imaginar, muitas guerras surgiram disso. Em vários outros contextos, na África, na Ásia também, a poligamia real gera um outro problema, porque você tem vários primogênitos, um de cada esposa. E sim, eu sei que um nasceu primeiro que o outro, mas às vezes essa diferença era de dias ou de semanas e também briga. Não é muito diferente do que a gente vê com o rei Davi aqui. Davi tem filhos com várias mulheres. E a gente vai começar a ver hoje a disputa pelo poder. Mas você sabe que essa questão do partidarismo não é apenas em reinados, não sabe? É assim nas empresas, quando um diretor ou um CEO é demitido ou decide sair, e aí é cobra comendo cobra, quem vai assumir? A gente sabe que é muitas vezes assim nas igrejas também, não é, irmãos? Sucessões pastorais se tornam amargas disputas entre partidos dentro da igreja. Entre o povo de Deus é assim, a gente tem estudado sobre isso de manhã, nos cultos da manhã, ao lermos em 1 Coríntios e pregarmos primeiro aos Coríntios. Nós temos visto que pessoas que deveriam ser maduras na fé, pessoas que deveriam estar se alimentando melhor e estão no leitinho ainda, ficam mostrando a sua imaturidade no partidarismo. Nós somos de Paulo, nós somos de Apolo, nós não seguimos ninguém, somos só de Jesus. Esses eram os piores. E a gente cai no mesmo erro. Às vezes a gente se quebra em partidos por causa de brigas, mal entendidos, e a gente fica assim, você só pode ser amigo desse, não pode ser amigo meu. Ser amigo de quem? Crianças, às vezes até as crianças fazem isso, não é verdade? As crianças falam, não vou mais ser seu amigo porque eu sou amigo do outro. Isso está errado, isso é estranho, isso não é bom. Geralmente nós caímos no mesmo erro e nós somos motivados por más questões. Dificilmente alguém briga para servir mais, não é verdade? Campamento da juventude nunca tem briga para ver quem vai lavar mais louça, tem? Fala assim, não, eu quero lavar de novo a louça. Eu quero, não, mas você já lavou todo dia, eu quero de novo. Não. As brigas geralmente surgem porque alguém quer se elevar, alguém quer mandar mais, aparecer mais, ter mais atenção, ter mais liderança, ter mais recompensas. E hoje a gente vai ver Israel, o povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento, metida exatamente nisso. Em quem vai mandar, quem vai aparecer mais. E quais as motivações que levam essas pessoas à frente. Lembra, a gente está falando de Israel, que é uma mistura, é ao mesmo tempo um país e a igreja. É um país, mas também é o povo de Deus, é misturado de um jeito que hoje não é mais. Mas a gente vai aprender bastante sobre como nós devemos nos portar também. Hoje nós veremos aqui em 1 Reis que entre o povo de Deus, a liderança deve ser feita, deve ser escolhida pelos motivos corretos e segundo a direção divina. A liderança entre o povo de Deus deve ser feita por bons motivos e de acordo com os critérios que Deus define. A gente vai ver isso em duas partes. A primeira verdade que eu quero examinar com vocês hoje é que nós não devemos buscar a primazia ou a liderança por motivações ruins ou erradas. Olha de novo o começo da nossa história. Lembra, Davi está doente, Davi está de cama, Davi não se esquenta. Então Adonias, filho de Hagite, se exaltou e disse, eu reinarei. E providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Na semana passada, nós vimos como o livro começa de uma forma um tanto preocupante, desanimadora. E vai ficando ainda mais. O grande rei Davi, o mavioso salmista de Israel, o ungido do Senhor, ele está no fim, ele nem se esquenta mais, ele não tem capacidade de liderar um exército, de vencer inimigos, de debelar rebeliões. Se você se lembra ali no final do primeiro livro de Samuel, começo do segundo Samuel, quando Saul morre, há uma enorme confusão, uma guerra de sucessão pelo trono. Não foi pequena a briga. Culminou com Davi unificando o reinado, um reinado que não foi em paz o tempo todo, vocês sabem, ao contrário, muita briga externa, muita briga interna, e pelo jeito lá vem mais confusão. As nuvens da tempestade estão se juntando. Pois assim que o texto nos conta aquela história de Davi e Abisag, que vimos semana passada, o texto já nos chama a atenção para o fato de que tem alguém querendo o trono. Algum tubarão já sentiu o cheiro de sangue na água. Davi nem morreu, mas um dos seus filhos, Adonias, já está com tudo pronto para reinar. Nem esperou virar cadáver,
quanto mais esperar o cadáver esfriar. Quem é esse Adonias? Ele é o filho de Hagite, uma das mulheres de Davi. Foi o quarto filho de Davi, por ordem de nascimento, nascido em Hebrom, ainda antes de Jerusalém. Um dos irmãos de Absalão. É interessante, todos eles são, mas o texto chama a atenção da gente para isso, né? Irmão de Absalão. Você se lembra desse Absalão, quem é mesmo? Por que será que o autor está chamando a atenção para a semelhança com ele? Vale a gente rever um pouquinho desse episódio. Eu vou ler para vocês de 2 Samuel 15. E Adonias está seguindo os passos da rebelião do seu irmão já falecido. Um homem que também era descrito pela Bíblia como bonitão. E um homem que queria poder. E ele usa a mesma tática. Aparentar força, agregar pessoas. Aparentar força, agregar pessoas. 2 Samuel 15. Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Opa! Não está parecido com isso aqui? Absalão tinha também juntado para si carros e cavaleiros, 50 homens que fizessem o quê? Corressem diante dele. Lá em 2 Samuel, levantava-se Absalão pela manhã e parava à entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, chamava Absalão e assim lhe dizia: de que cidade és tu? E ele respondia: de tal tribo de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, pena que não tem ninguém que te ouça da parte do rei. E dizia mais Absalão: quem me dera ser o juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel. E assim ele, diz o texto, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. A gente já viu esse filme antes. Um filho de Davi, fisicamente impressionante, bonitão, bom de papo, ficava na porta da cidade convencendo todo mundo. Puxa vida, que prazer te conhecer. Qual o seu problema? Eu vou levar tal causa ao rei. Não sei se o rei vai te dar atenção, mas olha, se eu fosse quem manda, eu ia cuidar do seu problema. Eu estou aqui, eu cuidaria do seu problema. E ele foi ganhando o coração do povo de Israel, como o texto nos ensina, e ele conseguiu por um tempo o trono. Davi teve que fugir, e foi aquela confusão toda. Acabou morrendo, graças a Deus. Pela mão de, lembra de quem? Joabe, um dos 3 filhos de Zeruia, depois de ficar preso numa árvore. Joabe e os seus acabaram com Absalão. Mas agora o texto nos traz nuvens escuras, porque o texto está mostrando para a gente que chegou um novo rebelde, chegou um novo Absalão, só que dessa vez Davi não consegue nem se esquentar. Dessa vez Davi não tem o que fazer, ele não fica nem quentinho. E olha, o novo Absalão me parece ainda uma versão 2.0, um upgrade. Porque ele é mais esperto ainda, porque ele chamou Joabe para ser seu aliado. Não diz isso o texto? Eu acho que ele já percebeu muito bem que Joabe é desses caras que é melhor que você tenha ele a seu favor do que contra você. Adonias resolve que vai ser o rei e começa a dar todos os passos para isso. Ele começa a agir como se ele fosse o soberano do país. Ele chama o pessoal, ele dá festa, ele convoca sacrifício, ele acha que manda. Sabe aquele negócio que o pessoal diz? Vista-se não para o emprego que você tem, mas para o emprego que você quer? É isso que ele está fazendo. Ele está se vestindo de rei. Ele contrata uma turma para ir diante dele, dá uma impressão de poderio militar. Ele vai, onde ele vai, tem uma comitiva que vai com ele. Isso lhe dá uma aparência pública de importância. Ele começa a fazer com que o povo se acostume com a ideia de que Adonias é alguém importante. As pessoas estão se acostumando a vê-lo em primazia. Ele começa a se cercar de pessoas importantes, ele começa a chamar alguns aliados-chave, já a gente volta a falar quem são eles exatamente. Ele começa a agir como líder, ele ordena um sacrifício, ele é realmente um novo Absalão. Queridos, estamos em crise. Será que depois do maravilhoso, não perfeito, mas maravilhoso reinado de Davi, o trono de Israel vai cair nas mãos de um usurpador? Adonias saiu na frente da disputa. Um comentarista chamado Peter Leithart nota bem que há uma similaridade interessante. A crise de Batseba, lá no livro de Samuel, começou com o rei na cama quando devia estar na guerra. E agora mais uma crise vem, de novo com o rei na cama, com a linda Abisag. Pouco depois daquilo, Absalão contesta o trono. Pouco depois disso, o irmão de Absalão faz o mesmo. E ele tem um grupo de apoiadores. Sempre tem.
Os usurpadores sempre tem gente que percebe que a maré está indo para esse lado, que o vento está soprando nessa direção, e ele está passando a impressão de um poderio militar, de um poderio político, e a turma está junto com ele. Adonias é o mais velho dos filhos vivos de Davi. Isso dá para ele o direito? O que vocês acham? Lembra que no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, primogenitura nem sempre significa eleição, certo? Você consegue lembrar de algum exemplo disso, crianças? Por exemplo, os filhos de Abraão. Quem foi o filho escolhido para seguir o pacto? Foi o mais velho Ismael? Não, foi o segundo, Isaque. E os filhos de Isaque, Esaú e Jacó? Com quem seguiu a linhagem do pacto? Foi com o mais velho? Não, também não. E depois, dentre os vários filhos de Jacó, qual foi o que foi exaltado acima de todos os irmãos? Foi o mais velho? Também não, foi José. E quando Davi foi escolhido e ungido para ser rei, ele era o mais velho dos filhos de Jessé? Também não. Ele era aquele que o pessoal falou, olha, tem mais um aí que está lá com as ovelhas e tal. Será que chama? Samuel também achou que não era para chamar, mas Deus falou, eu vejo o coração. Chama. O caminho do Senhor é sempre diferente. O caminho do Senhor é pelo coração e pela eleição. Não por ser bonitão, não por ser impressionante, não por ser hábil e astuto politicamente. Mas Adonias quer, né? Adonias quer mandar, Adonias quer preeminência, ele não quer saber do que Deus quer, em nenhum momento ele está procurando aqui a vontade de Deus. Ele olha e ele vê, ele diz, eu reinarei. Ele se eleva rapidamente. Ele percebe, ele tem opinião elevada sobre si mesmo, como alguém que vai liderar, e ele vai dar todos os passos necessários para que seja assim. Gente, essa é, em geral, uma péssima razão para escolher um líder. O homem, humanamente falando, impressionante, que está forçando a barra, dando todos os passos, fazendo os conchavos, fazendo a pressão política, querendo aparentar para ser o líder. O desejo por poder é, em geral, um mau sinal entre quem deseja liderar o povo de Deus, irmãos. Porque liderança, dentre o povo do Senhor, é serviço. Temos falado sobre serviço na escola dominical, né? Vamos falar bastante ainda. Liderança entre o povo de Deus é liderança de serviço. Como o Senhor Jesus fez por nós. É uma liderança para se humilhar e exaltar os outros. Não é uma liderança que diz, eu reinarei. Uau! Por exemplo, a Bíblia elogia o desejo pelo episcopado, pelo presbiterato. É um desejo legítimo, é um desejo belo, se for de fato o desejo de fazer como Cristo e servir. Nós não devemos escolher pastores, presbíteros ou diáconos que olhem e falam, eu reinarei, achei a oportunidade perfeita de mandar. Vou mandar nesse povo dessa igreja semear. Vão fazer o que eu quero. Vocês vão ver. O líder do povo de Deus deve ser alguém que serve. Mas Adonias está agindo para elevar seu nome, com soldados, com alianças políticas. Ele é impressionante aos olhos do povo. Engraçado que na Bíblia, geralmente, é uma marca dos reis ruins. Foi assim com Saul também, lembra? Saul era um homem impressionante, uma cabeça mais alta que qualquer outro em Israel. Absalão, o bonitão também. E agora, Adonias. Geralmente essas marcas falam, cuidado com esse cara. Um amigo meu que mora na estante da minha sala, o Dale Ralph Davis, ele lembra muito bem que parece demais com Diótrefes. Nós lemos sobre Diótrefes hoje em 3 João, não lemos? Um homem que, segundo o texto bíblico, gosta de exercer a primazia, mas não dava acolhida e espantava as pessoas da igreja. Alguém que gosta, imagina isso, ter na igreja um cara que gosta de mandar e que não está disposto a acolher o próprio apóstolo João. Imagina. João está vindo na cidade, vai pregar hoje na igreja. João, o apóstolo João. Ah, não, eu que mando aqui. Que João o quê? Não quer acolher o próprio apóstolo João. Tem algo errado aí, não tem? Alguém que se exalta. Agora veja um ponto que está ligado a isso tudo, e está aqui no versículo 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Triste, né? Isso aqui deixa muito claro para nós, leitores, que o que está acontecendo é ruim, tá? Se fosse algo bom, não fazia sentido nenhum falar. Davi não tentou impedi-lo, Davi nunca questionou, Davi deixou que fosse. O autor está reprovando a rebelião de Adonias. É um tipo de rebelião, embora o termo não apareça aqui.
Mas olha que tristeza, tivesse Davi sido melhor em guiar seus filhos, ainda nesse momento, talvez Adonias não tivesse andado pelo caminho de Absalão, talvez o próprio Absalão não tivesse ido pelo caminho que ele foi. Mas Davi não era muito bom nisso, não. O que o autor diz sobre Davi é muito sério, o fato de que ele não dirigiu bem seus filhos, uma terrível falha em sua conduta. E nos lembra como é importante que líderes do povo do Senhor sejam bons em conduzir suas próprias casas. Não é uma exigência da Bíblia, lá em 1 de Paulo a Timóteo? Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. E Paulo pergunta para Timóteo, se alguém não sabe governar a própria casa, como que vai governar a igreja de Deus? E a realidade, queridos, é que muitas vezes o povo de Deus está debaixo da liderança de pessoas que não deveriam estar liderando. Isso é tristemente comum. Paulo coloca lá na carta a Timóteo as qualidades necessárias, as marcas de alguém que está apto a liderar o povo do Senhor, mas a gente sabe que muitas vezes não é assim que a gente escolhe. Assim eu digo amplamente. Muitas vezes o povo de Deus escolhe seus líderes baseados naquilo que é impressionante aos olhos deste mundo, não baseado naquilo que Deus fala que deve ser uma liderança cristã. Adonias parece ser o melhor candidato. Olha que legal, olha que cara impressionante. Iniciativa, não tem iniciativa? Está todo mundo lá vendo o que vai acontecer, ele tem iniciativa. Às vezes a gente quer um cara assim, iniciativa. Olha que cara interessante, um líder nato, rapidamente agregou uma turma em torno dele. Líder nato, iniciativa, agregador, usurpador. Queridos, nós como povo de Deus, sempre que passamos pelo processo de escolher liderança, nós temos de ter em mente que o que nós procuramos, devemos procurar num líder é diferente do que este mundo procura. Nós queremos um líder que sirva e que tenha as marcas de ter sido trabalhado pelo Espírito de Deus, marcas determinadas pela própria Escritura. Mas muitas vezes não é assim. Isso significa que não podemos julgar Deus nem seu povo por causa de um mau líder também, tá? O mau líder é um mau líder. Talvez alguns de vocês tenham passado na experiência eclesiástica de vocês pelas mãos de más lideranças que fizeram vocês sofrerem. É tristemente comum entre a igreja, não é? Inclusive tem pessoas que hoje nem frequentam mais igrejas porque foram maltratadas e lideradas de forma inconveniente, inadequada. É triste, sim. Muitas vezes Adonias acaba ganhando a eleição. Isso acontece. Vale lembrar também que isso deixa muito claro que nós precisamos de Deus. Porque nem Davi foi capaz de guiar e agir totalmente correto. Nós precisamos de Deus nos guiando enquanto líderes, e nós todos mostramos na nossa conduta que, por melhor que sejam os líderes humanos, nós precisamos de alguém superior. Nem Davi deu conta de ser tudo o que deveria ser. O que nos leva ao nosso segundo ponto. O Senhor é quem estabelece a liderança segundo os seus critérios. Vamos reler verso 7 em diante. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, e Simei e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelet, que estava perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, a Benaia e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Uma pergunta: qual é o problema de Adonias fazer isso aqui que ele está fazendo? Alguém precisa assumir, não precisa? Vai ficar sem rei? E se vem um exército filisteu nessa semana, bate na porta do império e vem lutar, o rei está na cama lá, não precisamos de alguém para lutar? Alguém tem de assumir, não vai ser por voto, não era como funcionava. Se ele é o mais esperto, se ele é o mais atento, ele está querendo, deixa ele quer pegar essa bucha, ele quer enfrentar essa loucura, alguém tem de ser rei, e que seja alguém politicamente astuto. Mas o problema, irmãos, é que Israel não é meramente uma nação, politicamente falando, é o povo de Deus no planeta naquele momento da história humana.
E o Senhor estabelece a liderança da sua nação, do seu povo, de acordo com sua vontade, com marcas específicas que devem refletir quem Deus é na vida daquela pessoa. Historicamente, a gente vai ver isso muito no livro. Deus tem 3 grandes ofícios que ele escolhe de acordo com seus critérios. A Bíblia fala sobre profetas, sobre sacerdotes e reis. E percebeu que os 3 aparecem aqui, né? A briga é para ver quem vai ser o rei, mas tem profetas mencionados aqui. O que um profeta fazia no Antigo Testamento? Ele anunciava a palavra, a vontade do Senhor. Temos o rei. O que o rei faz? O rei governa, protege e lidera de acordo com a palavra do Senhor. E nós temos sacerdotes. O que o sacerdote faz? Intermediação entre Deus e o povo, de acordo com a prescrição da palavra do Senhor. Então veja, toda a liderança de Israel, profetas, sacerdotes e rei, deviam ser feitas de acordo com a palavra do Senhor, com a prescrição da palavra do Senhor, guiados por Deus. E nós vamos ver muito disso no livro de Reis, e vai ser muito interessante a gente comparar se eles estão fazendo como deveriam, de acordo com a palavra do Senhor, e compará-los com o nosso Jesus Cristo também, o perfeito rei, o perfeito profeta e o perfeito sacerdote. Adonias começa o seu esquema político e chama para si quem lhe é propício, não quem Deus seleciona. Ele resolve fazer um sacrifício. Opa, que negócio é de fazer um sacrifício? Ele não é sacerdote? Que história é essa dele estar comandando um sacrifício? Esse sacrifício é da cabeça dele. Sim, tem um sacerdote envolvido? Tem. Mas não é exatamente o caminho prescrito por Deus aqui, não. Eu acho que esse rei, ou talvez futuro rei, está se guiando mais pela sua cabeça, pelo que parece funcionar, do que propriamente pela instrução da lei do Senhor, não sei não. Talvez esse negócio de sacrifícios indevidos venha a ser um tema recorrente no livro dos reis. Davi, perto do final, havia dito, falamos disso semana passada, no sermão passado, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como uma manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Será que Adonias vai ser isso? Será que Adonias vai ser alguém capaz de guiar o caminho do povo de Deus e vai ser que nem o sol da manhã fazendo brotar a erva? Será que ele vai ser quem carrega a aliança divina? Aliás, quem são essas pessoas que ele está juntando para si? Às vezes a gente lê esses nomes e a gente vai esquecendo quem são, né? Adonias está montando um conchavo de velhos companheiros, alguns diriam velhos capangas, do seu pai Davi. Ele fala de Joabe. Joabe, quem é esse mesmo? Joabe é um dos 3 filhos de Zeruia, junto com Azael e Abisai. Ele havia sido general de Davi, ajudando, dentre outras coisas, na própria conquista de Jerusalém. Ele matou Abner à traição, e também matou Amasa, um outro general que crescia, e matou também Absalão, o filho rebelado de Davi, e nisso ele começou a perder espaço. Agora, talvez Joabe tenha achado um jeito de crescer novamente no reino. Sabe aquelas pessoas que parece que sempre caem para cima, não importa o que acontece? Acho que Joabe é esse. E ele está com Abiatar também. Abiatar é um sacerdote que andou com Davi por um bom tempo, mas ele não era o sumo sacerdote, ele não era o chefe dos sacerdotes. Alguns especulam que talvez ele quisesse ser. E Adonias faz um showmício, usando a linguagem de hoje, uma festona, um churrascão, leva aliados importantes, leva todos os seus irmãos, quase todos os seus irmãos. Ele chama os seus irmãos, lembra? Adonias tem outros irmãos que talvez falassem, acho que eu quero o trono para mim. E Adonias já coloca a mão e fala, eu sou o rei, venham para a minha festa. Já elimina qualquer tipo de rivalidade com seus irmãos, convida um monte de servos do rei, um monte de pessoas de Judá, todo mundo sendo chamado para participar com ele da festa do sacrifício. O apoio a Adonias está fortíssimo, impressionante, vistoso. Parece que é isso. Sabe, quando a gente vê esse negócio de lista de convidado, sempre é importante ver quem foi chamado. Mas muitas vezes a gente aprende mais sobre quem não foi chamado, não é verdade? Adonias tem seus aliados, mas ele falhou em chamar algumas pessoas. Ele não chamou quem? O sumo sacerdote? Ele não chamou o profeta? Ele não chamou o rei escolhido? Por que ele não chamou essa turma? Por que o único irmão que não foi chamado foi Salomão?
Porque ele sabia de algo que talvez você ainda não saiba, mas já você vai saber. Mas é assim conosco também. Às vezes a gente escolhe os colegas de acordo com o que eles vão ajudar a gente a fazer, e a gente evita as autoridades espirituais que Deus nos deu e que podem questionar nossos caminhos. Ele não vai chamar o profeta Natan, esse profeta Natan é fogo. Ele questiona nossos erros. Ele soa o alarme. Do outro lado da turma que não é de Adonias, tem um grupo que não parece tão imponente assim, mas é o grupo que Deus deseja. Os que não foram convidados são Natã, o profeta, o famoso que andava com Davi, Zadok, o legítimo sumo sacerdote, e Salomão, e os valentes de Davi, aqueles soldados especiais, a tropa de choque de Davi. Quem que não está com Adonias? Os líderes escolhidos por Deus para reinar, para liderar Israel. O profeta escolhido, o sacerdote escolhido, os homens leais e Salomão. É muito importante esse detalhe. Como que isso aqui vai andar? Quem que vai prevalecer? Salomão, o filho de Batseba, começa a ver aqui, o texto começa a nos mostrar qual vai ser a alternativa. O Adonias, o novo Absalão. Lá em 2 Samuel 6, Deus prometera a Davi que um dos seus filhos seria aquele que construiria o templo e a partir de quem seguiria a linhagem do reino eterno. E Adonias sabe disso, e Adonias não gosta de uma coisa que eu vou mostrar para você agora. Abre comigo em 1 Crônicas. Às vezes a gente fica meio confuso com essas cronologias entre reis e crônicas, né? É um pouco confuso mesmo. Mas uma boa cronologia vai mostrar que o que eu te chamo a atenção aqui agora acontece antes dessa história toda. 1 Crônicas 23, versículo 1, depois a gente vai lá para o 28, tá? 1 Crônicas 23, 1. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu quem sobre rei sobre Israel? Salomão. Vamos para o 28. Aqui a gente vê mais sobre isso também. Isso aqui acontece antes dele estar doente, de cama e tudo. 1 Crônicas 28. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei, de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para o edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe a casa do meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu Deus, ele a Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor, sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Agora está claro o que está acontecendo, né? Adonias sabia disso, todo mundo sabia disso. Que Salomão era o filho escolhido não por Davi, mas pelo Senhor, que é quem escolhe a liderança do seu povo. Pela linhagem, ele seria o 10º da fila, mas ele era o ungido do Senhor. Então, nossa disputa que está se alinhando aqui, a gente está vendo o começo dela, nós temos dois lados. Um grupo que é, humanamente falando, impressionante e chamativo, e que parece ter muito mais gente. E do outro lado, uma turminha, que tem uma turma que a gente conhece, sabe que é valiosa, mas não é muita gente, não. Que lado você acha que vai prevalecer? Não sei, às vezes as coisas estranhas se passam na Escritura, né? Mas, outra pergunta, então. Se você tivesse de escolher um lado, qual seria? O showmício de Adonias e suas promessas maravilhosas? Ou aquele partido de Salomão que parece ter largado atrás?
Muitas vezes nós somos chamados a tomar partido na vida, e muitas vezes a escolha que teremos de fazer em várias questões, não só de liderança, a escolha vai ser entre o caminho legítimo proposto e orientado por Deus, ou os caminhos da autonomia, do desejo de sermos lei para nós mesmos e tomarmos para nós mesmos as coisas como queremos e forçarmos a mão de Deus. Nem sempre a escolha é óbvia, tá? Por vezes o caminho que tem muita gente celebrando e que já parece resolvido e consagrado, não é o bom caminho. Aliás, nessa semana estávamos estudando no grupo de estudo das institutas, o pessoal que se reuniu aí na quarta-feira, foi um dos argumentos de Calvino, não foi? Quando ele faz aquela carta para o rei Francisco I, e ele fala da acusação que os romanistas estavam fazendo contra os protestantes, de que nós éramos uma minoria que estava quebrando a paz da igreja, ao invés de estarmos unidos à grande, tradicional e à maioria que era a igreja romana. E Calvino lembrou muito bem, falando assim, em boa parte da história do povo de Deus, a verdadeira igreja era a minoria, eram os poucos fiéis. Enquanto a religião oficial, aquilo que era impressionante aos olhos, não estava com o Senhor, não. É isso que está acontecendo aqui. Nós temos um grupo que parece frágil, mas é o que tem legitimidade divina. Como alguns autores nos lembram muito bem, esse tipo de coisa a gente fica meio assustado, não fica? Será que tinha que estar acontecendo esse tipo de coisa no povo de Deus? Por que o povo de Deus passa por tantos momentos precários, momentos instáveis? O que vai sair disso aqui? Será que Israel vai passar incólume depois de toda essa confusão? E a gente vê nas Escrituras muitos momentos de crise. Quando Moisés morre, é um momento de crise. Depois, quando Josué morre, é outro momento de crise. Quando Saul morre, mais uma vez. Lá vai Davi morrendo, tudo indica mais um momento de crise. E se você conhece um pouco da história do livro de Reis, você sabe que é um livro cheio de crises. Não é diferente de nós, igreja, agora já a igreja do Novo Testamento. De vez em quando a gente ouve falar que uma grande histórica denominação, por exemplo, tomou uma decisão chocante que flagrantemente vai contra a palavra de Deus, e a gente fica pensando, será que o reino vai acabar? Será que o reino de Deus está ameaçado? Eu gosto como Dale Davis diz, eu não quero diminuir o elemento de crise em 1 Reis, ou em qualquer outro tempo para o povo de Deus, mas a igreja vem repetidamente passando por tempos assim. Parece que a igreja sempre anda na beira do desastre. Mas, aparentemente, há uma mão que a mantém equilibrada. Nós passaremos por crises. Nós, como igreja, nós, como povo de Deus, passaremos por crises aqui e acolá. A esperança não é que nós sejamos mais astutos do que aqueles que não são do Senhor. A esperança é que a mão do Senhor, que guiou o seu povo ao longo de toda a história, continue o fazendo. Irmãos, Deus está estabelecendo o reinado de Jesus Cristo. Ele já reina no trono dos céus. Não foi e não é um caminho sem dificuldades. Muitas e muitas vezes há lutas entre nós e dissensões que não combinam com aquilo que nós deveríamos ser. Verdade. Um bom lembrete de que nós ainda estamos sendo redimidos. Hoje de manhã, o pastor Marcel falou sobre esse edifício santo que Deus está construindo com pedras vivas, e ele lembrou o fato de que essas pedras são muitas vezes tão quebradiças e detonadas e precisam ser restauradas por Ele. E é verdade, muitas vezes nós temos nos impressionado com caminhos inadequados, temos seguido a maneira de pensar de Adonias, temos sido rebeldes contra a orientação, a direção, as regras que Deus diz pelas quais nós devemos andar. Porque, por vezes, o caminho é difícil. Jesus disse que é estreito o caminho, não disse? Hoje eu te chamo para optar firmemente pelo caminho de Cristo. Em tudo na sua vida. Em particular, na sua participação no corpo, na sua lealdade a Jesus e o caminho que Ele propõe para nós, custe o que custar. É muito fácil nós olharmos para o que estamos vivendo e desconfiarmos de como Deus está guiando, de como Deus está cuidando, e facilmente caminhos que nos parecem mais atrativos, mais brilhantes, mais interessantes, nos chamam. Não se esqueça, meu caro, o caminho correto passa pela humilhação da cruz do Calvário e, em tempo hábil, sim, pela glória da tumba vazia.
Nesta era, o reino de Deus muitas vezes vai parecer estar por um fio. Mas hoje de manhã aprendemos, e eu repito, a igreja é indestrutível. Ela é o corpo de Jesus Cristo. Nossos olhos dirão, está tudo perdido. Nossos olhos dirão, todos se tornaram infiéis. Nossos olhos dirão, a palavra de Deus foi abandonada, não há mais fidelidade na terra. Seremos tentados a seguir para outro caminho, o caminho de Adonias. Não acredite em seus olhos, veja pela fé o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, triunfando. Mesmo nas eras mais escuras, mesmo parecendo pior, veja pela fé o Cordeiro de Deus triunfando. Confie no projeto de Jesus. Amém. Senhor, nós agradecemos porque mesmo nos momentos de crise do Teu povo, a Tua mão nos mantém. Confessamos que por vezes nos parece mais fácil seguir caminhos que são atraentes de acordo com a visão e a sabedoria deste mundo. Por vezes a maneira de pensar de Adonias parece tão mais simpática e boa. Por vezes seguir na fidelidade de obedecer o caminho que o Senhor mandou não parece tão bom assim. Nós pedimos, Senhor, que nos dê lealdade a Jesus Cristo, o justo, nosso Salvador, aquele que é maior do que Salomão. O nome dele que reina. Amém.